Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Transformação. Hoje aqui com a gente, Hospital Boldrini, doutora Silvia, Marta. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e começar falando com a doutora Silvia, contar um pouquinho da história da Fundação do Boldrini, a senhora que é uma das fundadoras, como ele começou, que tipo de atendimento vocês fazem aqui? Olha, o Boldrini, ele surge de uma proposta feita numa época em que eu estava na Unicamp, na pediatria da Unicamp, para fazer um setor específico para hematologia e oncologia pediátrica. O Boldrini representa a primeira parceria público-privada entre a universidade e a sociedade de Campinas. E foi fundamental essa parceria porque permitiu construir no mesmo local tudo o que é necessário para um bom diagnóstico, um bom tratamento para as crianças que tenham essas entidades, essas doenças, né? E hoje vocês atendem além de crianças, adultos também? Quais outros tipos de atendimento o Boldrini faz? Na área pediátrica, que a gente vai como caso novo até 19, 20 anos, os pacientes que têm doença crônica e que não têm chances de cura com a medicina atual, eles se recusam a ir para outro hospital, então na outra instituição. Então nós ficamos com esses adolescentes e adultos jovens, mas todos com doença crônica, doença da nossa área, principalmente anemia falciforme, hemofilia, talassemia, que é uma anemia dos italianos. Nós ficamos com esses indivíduos. Eu estava vendo outro dia, o mais velho com 48 anos. Falei, mas você já é grande. Ele fala, não tia, não sou grande, eu vou ficar aqui. Isso é interessante porque mostra que numa cultura não americanizada, uma cultura árabe, que o cuidado crônico talvez exija um lugar, uma equipe, a equipe é que vai se estruturando para atender assim que o indivíduo cresce. Então nós estamos seguindo uma filosofia que eu aprendi no Líbano, para pacientes com diabetes, pacientes com talassemia, que é a anemia do Mediterrâneo, a serem tratados no mesmo lugar, chama Centro de Cuidado Crônico, que vai equivaler ao Centro de Doenças Raras. Não tem sentido você fragmentar a pessoa, que é adulta e que é criança. Mas a equipe tem que se organizar, então nós estamos trazendo médicos de adulto, para integrarem, como se fosse a casa da avó, tá certo? Ele integra a casa da avó. Ele fica com quem cuidou da criança desde os primeiros meses de vida. E eu acho que talvez esse seja o caminho, né? O modelo do doente crônico ser tratado num centro que tem toda a história dele, tem todas as complicações e a gente vai só ajustando a equipe. E também aqui vocês fazem um atendimento diferenciado, tanto que vem pessoas de vários lugares. Campinas é referência, o Centro Boldrini, né? Os pacientes são encaminhados de vários estados do Brasil, de alguns países da América Latina. Recebemos gente da Rússia com aplasia de medula. Recebemos pessoas do Japão, que a família perdeu um seguro, etc., e vem para cá para o Brasil. Mas vem de vários estados. Mas o Boldrini, ele tem como diferencial, eu acho que duas coisas. Uma, que é ter tudo no mesmo lugar que é necessário. Com isso, a gente evita de ter um diagnóstico que é feito por outro, mas que eu não garanto o resultado, um raio-x que é feito por um terceiro, é tudo feito aqui. O segundo diferencial é ele ser um hospital de ensino. Então, a vinculação estreita com a Unicamp, há 40 anos. A vinculação formal com várias faculdades do país e instituições de pesquisa fazem com que a gente tenha uma tarefa de se aprimorar sempre, de estudar sempre para poder repassar o conhecimento para jovens médicos, biólogos, biomédicos, etc. Outro diferencial que eu não computei aqui, que seria um terceiro diferencial, é trabalhar em linhas de pesquisa. Porque quando você aprende a fazer uma pergunta, você vai fazer um método e procurar o resultado. E publicar o resultado. Isso vai fazendo com que você
contribua para a literatura, com novos métodos, novos tratamentos, etc. Para disseminar esse conhecimento tão específico e tão diferenciado para outros lugares também, né? Exatamente. Você aproveita o que os indivíduos publicam e você repassa aquilo que você fez. Essa atuação na área da pesquisa clínica fez com que o Boldrini assumisse, desde 1979, o Grupo Brasileiro de Tratamento da Leucemia na Infância. E você sabe que em 78, 79, as chances de cura da leucemia linfóide era menos de 5%. Em 80, o Boldrini delineou o primeiro estudo clínico, inspirado com estudos americanos. Em 80, chegamos para 30% de chance de cura. E a cada período, nós já estamos no 7º estudo, saiu de 30, foi para 40, 50, 60, chegamos a 80%. Em 2009, nós já estávamos com 80% de cura em centros que tratam da mesma forma que o grupo cooperativo define, né? É um estudo monitorado, ele é prospectivo, ele é controlado, se checa se o diagnóstico está correto ou não. Se o hospital de origem não pode fazer um exame sofisticado, a gente faz para aquele hospital. Então, é uma cooperação que permite o desenvolvimento de locais mais distantes, de instituições mais distantes. E a gente arranja um número de pacientes, são quase 4.000, que fazem estudos prospectivos, controlados, e que permite a gente mostrar que no nosso país a gente pode ter 80% de cura na leucemia. Hoje, no hospital, são em média 4.000 atendimentos mês, como 4.000 pacientes. Quantos atendimentos por mês? Eu não sei te dizer por mês, eu sei te dizer por dia. É ao redor de 120 a 150 atendimentos por dia. Todos os dias, né? O hospital não tem recesso nem descanso, 24 horas por dia. E nesses 40 anos, quase 30.000 pacientes foram atendidos aqui. Só de câncer, tem 8.000 e pouco. E desses 8.000 e poucos pacientes, quase 70% estão vivos hoje, bem, etc. Então, eu acho que a gente é o que as pessoas enxergam, quer dizer, se enxerga e as pessoas conhecem várias pessoas que tiveram câncer e que foram curadas aqui no hospital. E curadas numa época, quando pega 78, que ainda era um desafio. Mas se você perguntar, o desafio acabou? Não. Nós precisamos estudar e ajudar o grupo internacional para conhecer relações de câncer e meio ambiente. Do porquê desenvolve, porque o desconhecido é muito complicado, né, doutora? Não saber. E você sabe que já tem várias evidências de relação causa e efeito entre exposição a pesticidas, que são agrotóxicos, e câncer de criança. Alguns produtos que a mãe usa e câncer de criança. Então, o Boldrini foi convidado, o único lugar do Brasil, convidado para um grupo internacional, que é liderado pela Organização Mundial de Saúde, para fazer o estudo de meio ambiente e câncer, juntando 1 milhão de gestantes e 1 milhão de filhos, para a gente seguir por um período de 18 anos. Outro item que a senhora não citou, a gente dando uma volta aqui pelo hospital, é a humanização. A gente vê que o tratamento é diferenciado, a gente visitou a brinquedoteca, também a parte de apoio pedagógico, inclusive a Marta, ela é coordenadora da parte de voluntariado, né, Marta? Gostaria que você contasse um pouquinho, vocês estão presentes em todos os pedaços do hospital, dando esse apoio, dando esse suporte? Nós procuramos estar presente em todos os setores do hospital, dando realmente esse apoio para as famílias e para os pacientes para seguirem com o tratamento da forma mais confortável possível. Então, nossa principal preocupação é dar um bem-estar, né? Proporcionar bem-estar a todos eles e sempre estar ao lado num acolhimento
presente mesmo, com bastante atenção, para que eles se sintam protegidos, acolhidos e mais fortalecidos para enfrentar o tratamento. Eu vou passar para o pessoal de casa assistir um pouquinho da brinquedoteca. A gente conversou com a Nina lá, vamos dar uma olhadinha. Nina é coordenadora da brinquedoteca do Centro Infantil Boldrini. O lúdico sempre esteve presente no Boldrini, né? Nesses 40 anos. A doutora Silvia sempre valorizou e a criança é brincadeira, né? E a gente preserva muito isso e com muita seriedade, né? Para nós brincar é coisa séria. E na nossa visão é o melhor remédio também. O espaço recebe a contribuição de mais de 40 voluntários. Todas as crianças internadas ou que passam por procedimentos no hospital são estimuladas a brincar no local. Por isso o lugar dela é estratégico, a gente fala que ela é o coração do Boldrini, porque ela fica bem no meio, se você ver a imagem aérea, ela fica situada bem no meio, né? E a criança, logo que ela desce as escadas, ela já visualiza esse espaço, que a gente acha até meio parecido com um aquário, né? E ela é convidada a vir aqui, a explorar. E é um local onde elas se sentem muito à vontade. Não só ela, como os pais, os acompanhantes, né? Que também, às vezes, em casa não tem tempo de estar jogando uma partida de um jogo legal. Aqui eles têm, eles ficam visualizando as senhas. E quando é chamado, eles vão até o ambulatório, né, para fazer os procedimentos do dia. Há 3 meses, Valéria acompanha a filha Eloá, de 1 ano e meio, no tratamento de um tumor. Sim, elas se sentem em casa aqui, né? É muito bom. Aqui eles esquecem um pouco, né, do tratamento, é muito difícil, né? Muita dor, né, que eles sentem. Então, aqui eles esquecem de tudo, né? Como se eles estivessem em casa mesmo. Gratidão e esperança traduzem os sentimentos dos profissionais, voluntários, pais e pacientes do Boldrini. E para mim, aqui em especial, eu as vejo todas curadas. Que eles tenham muita força e acreditem que Deus está aqui e que vai curar todos eles. Realmente, a felicidade daquela mãe ali que a gente viu, o amor da Nina no trabalho. Marta, como que você conversa com esses voluntários? A Nina até comentou com a gente que a grande dificuldade é abrir vagas, porque ninguém quer deixar de ser voluntário aqui no Boldrini. Como que você coordena? Como que é feita essa distribuição de voluntários no hospital? Felizmente, nós temos realmente essa situação. Nós procuramos sempre conscientizar o voluntário do valor do trabalho executado aqui. Tanto o trabalho geral do hospital, que é a cura, que é realmente o tratamento, quanto o valor de cada voluntário para essas famílias e essas crianças. Então, achamos que o nosso diferencial é valorizar esse trabalho que é feito assim de gota a gota por muitas pessoas. Temos uma média de 480 voluntários atuando em todos os setores e todos eles é levado a ter consciência e responsabilidade naquilo que ele faz e fazer cada dia melhor, para que a criança se sinta realmente protegida, animada e a família encontre um apoio. O tempo do nosso primeiro bloco está se encerrando agora. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Programa Transformação no ar para você que chegou agora. Hoje nós estamos conversando com o pessoal do Boldrini e no bloco anterior a gente estava falando da parte do voluntariado, da humanização que o Hospital Boldrini tem. Marta, se você puder contar um pouquinho do apoio pedagógico de suporte aí às crianças que estão internadas, não tem que deixar a sua escola, como que funciona? A sala de apoio pedagógica foi criada para trazer a escola para o hospital. E a equipe de pedagogos do hospital coordena todas as atividades
E o voluntariado auxilia todo esse grupo a fazer uma assessoria, a dar um acompanhamento, a esclarecer todas as situações escolares desses pacientes que aqui estão. Então, as escolas enviam todo o material, a criança traz esse material e aqui essa equipe toda acompanha o desenvolvimento dele para que ele não perca o ano letivo, para que ele acompanhe a classe escolar dele de origem e até preste exames até sofisticados, como um vestibular, participem de gincanas e estando em tratamento no hospital. E o importante é que vocês seguem a linha da escola de origem da criança. Segue a escola. Não mudando totalmente o ritmo, para quando ela voltar, ela continuar a vidinha dela como é. É a continuidade dela, né, da escola dela, no hospital. E o ano passado começou uma polêmica, até antes, né, doutora, da asparaginase, que foi um medicamento que o Ministério começou a importar da China e a senhora encabeçou aí junto com outras pessoas, que não havia eficácia. Se a senhora pudesse relembrar um pouquinho dessa história, falar em que pé que hoje está a situação. É um ponto que é importante, não existe polêmica. O que existe são fatos. Nós usamos aqui no Brasil há 40 anos 3 asparaginases diferentes, uma americana, uma alemã e a terceira que era alemã junto com o Japão. A importância é que, como médicos, a gente sempre tem que ver se esse produto já está publicado fora, se é seguro ou não. Isso é a visão médica. Quando o governo compra uma asparaginase da China, a primeira que a gente pergunta, que a gente faz como médico, é: ela tem o certificado de qualidade? Essa pergunta não é para ficar ofendido, é para saber que é isso mesmo, né? Tem que mostrar a eficácia. E aí nós começamos a observar que não tinha, vamos para a literatura, não tinha publicação científica, o que é uma temeridade. E aí o Boldrini fez uma coisa que não é nossa tarefa, é tarefa da Agência Vigilância Sanitária. O Boldrini mandou fazer teste, né, desse produto, espectrometria de massa, num excelente laboratório aqui em Campinas, e que mostra partículas contaminantes, partículas proteicas. Não é bactéria contaminante, é partícula proteica. A asparaginase é produzida por um micróbio chamado Escherichia coli, que habita o nosso intestino. Então, a bactéria, ela produz asparaginase e outras coisas. E cabe ao laboratório tirar as outras coisas e deixar só a asparaginase. Por exemplo, essa bactéria chinesa, ela é inteligente. Ela produziu, em 30% das coisas que ela produziu, se chama beta-lactamase, que é uma proteína que ela produz para resistir ao antibiótico. Olha como ela é inteligente. Olha só, chega a ser, né? É prejudicial para a criança, né? Quando a gente tem no hospital cepas resistentes da Escherichia coli, pode contar que ela está produzindo beta-lactamase. E essa chinesa já traz no seu caldo 30% de beta-lactamase. Aí nós falamos, não pode usar um produto desses. E vimos uma ação externa do Ministério da Saúde para coibir essa informação. Quando nós vimos essa interferência externa, mesmo do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós mandamos para os Estados Unidos. E Estados Unidos, o Bioworks, mostra a mesma coisa. Foi aí que começou uma defensiva do Ministério da Saúde, que para mim é injustificável, né? Não reconhecer um fato evidente, que motivou essa truculência, essas coisas, que não é do nosso feitio atuar dessa forma. Mas nós precisávamos provar, por A mais B, que o Ministério ficou de fazer a biodisponibilidade dessa droga. Que seria, no caso, tirar essa parte e não, voltar ou não? A biodisponibilidade é ver qual é a efetividade da droga. Isso... Coisa que vocês já haviam feito, isso? Não, aqui no Brasil, o que fez biodisponibilidade foi há 30 anos atrás, também com um remédio para câncer, usado, chamado Oncovin, que era de um laboratório americano.
Bandido tem em qualquer país. Era um laboratório americano que vendeu para o governo federal um medicamento seguramente vencido, que tinha só 20% de eficácia. E pela primeira vez, a Fiocruz fez o exame da biodisponibilidade. Assim, a matéria está lá, mas está viva, é eficaz ou não? E quando a gente fala biodisponibilidade, é óbvio que é um estudo feito em animais ou em cultura de células. Nós fizemos, o Ministério assumiu que ia fazer isso, não fez. Então, nós fizemos na Unicamp, no Instituto de Biologia. A Unicamp está entre as 3 melhores universidades do país. E o Instituto da Biologia demonstra de maneira evidente que a droga chinesa tinha 30% de ação em relação ao outro produto. Então, nós falamos, não vamos usar. E nesse momento, hoje, o que o Boldrini faz? Vocês estão comprando outro medicamento Nesse por momento, conta? não. Nunca. Desde a época? Desse remorso eu não vou morrer. Nunca usamos um produto desse chinês e nenhum produto que não tenha o certificado de qualidade. Isso é um princípio. Eu acho que é imoral. É contra a ética médica. Você prescrever para um doente qualquer remédio que você não tenha segurança do que está prescrevendo. Segurança que o laboratório produtor é idôneo. Então, é uma vigilância que deve estar sempre preocupado, né? E, então, Boldrini, desde o início, desde março do ano passado, nós importamos. Recentemente, importamos dos Estados Unidos. E agora, que foi dado o registro para o asparaginase, Pegasparaginase, nós iremos comprar o produto do Brasil. Se o Ministério da Saúde registrou o produto Oncaspar, e a gente conhece o Oncaspar internacionalmente, nós vamos usar o Oncaspar, mesmo que ele custe quase 6 vezes mais do que o Ministério paga para a quimioterapia. Porque hoje o Mas Boldrini, a criança não pode ser penalizada com subpagamentos do Ministério, etc. Então, nós vamos comprar o Oncaspar, que está produzido no Brasil, que está sendo comercializado no Brasil, já tem registro, e é um produto seguro. O que não faz sentido é no fim do ano de 2017, pertinho da ceia de Natal, passou a ceia de Natal, perto da passagem do ano, o Ministério do pregão para comprar uma outra asparaginase de um outro lugar da China. O vendedor é o mesmo, um do Uruguai, Shetley, que não é uma empresa que vende produtos farmacêuticos, ela vende uma série de coisas. Mas nós perguntamos, cadê o certificado daquela chinesa? E não tem publicação. Então, se repete uma história que é um risco pegar um produto sem eficácia comprovada e jogar aí na rede. E se foi dado o registro por um produto americano e que está aqui e que é bom, esse produto Oncaspar é bom, é produzido por um laboratório conhecido e a estatística dele de eficácia é conhecida. Não tem o menor sentido, tendo esse produto no Brasil, importar um que vem de um lugar na China chamado Qianhong. Que ninguém conhece, né? Aí você tem um produto que o frasco custa R$ 82,00 e o outro, o americano, que o frasco custa R$ 6.630. Qualquer pessoa pergunta assim, mas os dois são igualmente eficazes? Os dois têm comprovação. Então, eu acho que é importante que a nossa motivação como médica é garantir a cura. Com certeza. E essa credibilidade do Boldrini é reconhecida tanto pelas pessoas de Campinas, do Brasil, de outros lugares, como a senhora falou, e também pelos órgãos públicos aqui. O vereador Paulo Galtério, que ele é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde lá da Câmara, vai assistir o nosso programa e mandou um recado tanto para o Boldrini quanto para quem está assistindo. Queria lembrar aqui, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, né, da relevância do Hospital Boldrini, não apenas para a cidade de Campinas, mas para o país. Né? O tratamento do câncer, em especial das crianças,
né, o Boldrini tem se mostrado à altura, né, daquilo que é Campinas, uma das maiores cidades do país, né, e a doutora Silvia Brandalize tem se mostrado, né, vigilante nas questões do país, não apenas da cidade de Campinas e do Boldrini. O recado que eu mando para o Boldrini é que ele continue a ser esse Boldrini de coração aberto, com todos, para com todos, e com a gratuidade no sentido da generosidade dos tratamentos, né? Nós sabemos que é difícil o tratamento de saúde no Brasil, até por questões financeiras, mas com todos esses problemas, o Boldrini dá conta do recado e que continue sendo essa maravilha de Campinas e que se torne uma maravilha do Brasil, com certeza. Eu diria para o Paulo Galtério, eu acho que é importante a gente copiar, Paulo, o que já foi feito no primeiro mundo, como política pública, para tratar de câncer da criança, tem que ser inserido em estudos prospectivos, estudos monitorizados, controlados, de forma que o poder público saiba quantos casos entraram, quem reconheceu, etc. Estados Unidos fez isso, Inglaterra, Canadá, Austrália. A Austrália pegou tumor cerebral, resultado ruim. Ela analisa e fala, não pode todo mundo tratar de tumor cerebral. Tem que ter instituição que tem os requisitos A, B e C. Aí mudou a história. Então, eu acho que é uma política pública, que doenças complexas, como câncer da criança, não pode ficar com 250 instituições no país, sem controle, sem nada, conferindo dados publicados, e do próprio INCA, de 47% de sobrevida. Esse resultado de 47% é um resultado muito parecido da Venezuela, do México. Poderia ser muito diferente, né? Poderia ser diferente. É diferente se segue o grupo brasileiro. Realmente é um assunto muito complexo, que vocês tratam com carinho e com conhecimento de causa. O tempo do nosso programa está acabando agora, mas fica aberto para uma nova visita, a gente continuar esse bate-papo. Eu quero agradecer. E se a senhora puder deixar os contatos do hospital para alguém que queira ser voluntariado ou queira ajudar de alguma outra forma. Entrar no site www.boldrini.org.br. E lá é direcionado para o voluntariado, para estágio de medicina, estágio de biologia, etc. Muito obrigada pela participação de vocês. Você de casa, se não conseguiu acompanhar por completo ou quer rever esse programa que falou de assuntos tão importantes, é só entrar no YouTube, é o youtube.com/TV Câmara Campinas. A semana que vem a gente volta.